Bem, nós vamos iniciar agora um novo painel do nosso workshop e nesse painel vai ser justamente para nós falarmos sobre o GeoBrasil, que é o nosso projeto aqui no Brasil do Global Entrepreneurial University Metrics, e em que nós discutimos e pesquisamos durante esses últimos anos e chegamos à conclusão sobre alguns indicadores que a gente sugere para avaliar as atividades de empreendedorismo e inovação nas universidades brasileiras. Comigo vai estar participando desse painel também a professora Blanca Terra, professora titular da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Blanca é doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche pela State University of New York, a SUNY, e ela foi orientada pelo professor Henry Tiscovitz. Ela também foi visiting professor da SUNY em Nova York. Ela tem pós-doutorado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Então, Blanca, você gostaria de iniciar a sua apresentação? Sim, muito obrigado. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado por estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a universidade empreendedora e a sua importância no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação de um país, e principalmente dos indicadores de impacto econômico e social nas regiões onde essas universidades atuam. Existem vários exemplos bem-sucedidos, que inclusive o professor Henry Tiscovitz já mostrou em vários livros dele e artigos, ao redor do mundo. Um deles, que é toda hora citado, é o Vale do Silício, ao redor da Universidade de Stanford. Também a Rota 128, que fica ao redor do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Existe também na Europa, a região de Cambridge, no Reino Unido, do chamado Cambridge Cluster. E também a gente tem uma região bastante conhecida como uma região de alta tecnologia que se formou ao redor de universidades, que é o nosso Vale da Eletrônica, ao redor da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, em Santa Rita de Sapucaí, Itajubá. Esses são alguns exemplos, mas nós temos na Índia, na África, em muitos locais do mundo, onde as universidades atuam, mostram o seu papel no desenvolvimento econômico e social, não só através da formação dos estudantes, mas também pela atuação do corpo docente e dos técnicos administrativos em serviços de consultoria e transferência de tecnologia e de conhecimento para a sociedade. Hoje, a Universidade Empreendedora ela é considerada por inúmeros pesquisadores a Universidade do Futuro. Mas, na realidade, esse termo Universidade Empreendedora ele já foi cunhado há 30 anos, quer dizer, a Universidade do Futuro já vem acontecendo, nos anos de 1980, pelo próprio professor Henry Tiscovitz. Ele foi o primeiro pesquisador no mundo que publicou um artigo sobre universidade empreendedora. Na realidade, a definição da nossa universidade é uma universidade que visa o mercado de trabalho contemporâneo e garante o crescimento profissional do discente e a sua inserção nessa sociedade em constante mudança. Ela também incentiva os docentes e os técnicos a manterem uma liderança nesse processo de desenvolvimento regional. A importância da Universidade Empreendedora ela se faz presente principalmente por conta da observância dos projetos pedagógicos de todas as áreas do conhecimento. Na medida que você identifica uma demanda mercadológica, uma nova competência que deve ser trabalhada na formação daquele indivíduo, seja ele na área da medicina, seja ele na área do direito, seja na biologia, na engenharia, você precisa adequar imediatamente esse projeto pedagógico, buscando formar esse aluno, esse discente, junto com os ensinamentos dos professores e técnicos, e aí entram muito importante, como muita importância muito grande, os laboratórios, os laboratórios das universidades, e aí os técnicos têm um papel bastante preponderante nisso,
para que ele adquira aquela competência que o mercado tanto demanda e que ele possa rapidamente ser inserido. Então, essa universidade, ela cria no aluno uma cultura empreendedora, contribuindo nessa sua formação profissional, para que no futuro ele possa inovar, né, transformando conhecimento em riqueza e buscando sempre um conhecimento de qualidade, ancorado em referenciais teóricos e na possibilidade de identificação de negócios inovadores. Então, essa questão da formação em negócios, que ela deve ser muito preponderante, uma preocupação constante da Universidade Empreendedora, ela deve ser realizada em todas as áreas do conhecimento, né? Porque existe uma linha que diz, não, porque as engenharias têm uma maior aderência a essa questão toda de oportunidade de negócios, e hoje a gente vê como a área da saúde, principalmente nesse último ano, em função da Covid-19, ela vem criando e querendo criar inúmeras empresas dentro da universidade, porque as leis brasileiras de inovação permitem, as chamadas spin-offs acadêmicas, por conta de dar atendimento a essa demanda do mercado. Para que essa meta, né, de formação assim, holística do nosso estudante seja alcançado, então é importante que o corpo docente e o técnico esteja preparado para essa mudança, tanto a nível de graduação, pós-graduação, pesquisa e também da extensão. Né? A prestação de serviços acadêmicos deve ser muito valorizada, transformando esses conteúdos pedagógicos, né, adequados a essas demandas, como já falei, da sociedade. Bom, só para contar um pouco essa questão do movimento da universidade em direção a esse modelo, né, que os nossos pesquisadores, depois eu vou falar sobre eles, relatam na literatura, a gente tem o que o professor Henry chama, logo nos anos 90, de observar sempre as revoluções da academia. Então, ele cita a primeira revolução quando, por ocasião da Revolução Industrial, quando havia necessidade de se incorporar a função da pesquisa à função do ensino na academia. E aí começaram a surgir os primeiros laboratórios acadêmicos. E a segunda revolução, que ele cita na literatura dos artigos e livros que ele vem escrevendo, diz respeito ao pós-guerra, quando, principalmente nos Estados Unidos, que você tinha a agência, né, de governo que era liderada por Vannevar Bush, e ele tinha reunido todos os cientistas acadêmicos para trabalharem as questões, os produtos necessários à guerra. E foi aí que, inclusive, surgiu o programa de Guerra nas Estrelas e muitos produtos, não só a parte toda da internet, o PC, mas principalmente também os alimentos solúveis, uma série de produtos que foram desenvolvidos na época da Segunda Guerra. Quando essa agência foi desmontada, se perguntou, né, o presidente americano perguntou como fazer para aproveitar toda aquela produção de conhecimento. E aí a National Science Foundation começou realmente a incentivar as universidades por meio de recursos e também por meio de regulamentação, como o professor Henry citou na palestra dele, para que essas universidades formassem esses alunos nas áreas de negócios, e aí foi que deram origem a esses grandes regiões tecnológicas que você tem nos Estados Unidos e depois expandiram também para a Europa e América do Sul e também América Central e na África. Então, essas revoluções acadêmicas que agora vêm
vem sendo já chamada da terceira revolução acadêmica, é quando a universidade empreendedora mostra esse papel de importância no desenvolvimento regional. Tá? Ela tem uma liderança no que a gente vinha chamando de sistemas regionais de inovação, né, que é uma teoria também dos anos 90, lançada por Lundvall, que não lançada não, aprimorada por Lundvall, Equist, por Nelson, mas ela já vinha desde o início dos anos 80 sendo observada e que hoje em dia evoluiu para essa teoria dos ecossistemas de inovação. Então, a Universidade Empreendedora, ela apresenta uma liderança no ecossistema de inovação. É ali que existe a maior parte da produção do conhecimento, seja ela transferida para as grandes empresas que vão buscar, como a gente vê na própria Universidade de Stanford, né, os laboratórios da Google, da Microsoft, que continuam sendo geridos por essas grandes empresas, que vão buscar o conhecimento e os alunos formados nessas universidades, mas também a preocupação com as demandas sempre da região. Tá? Então, esse contexto, né, da Universidade Empreendedora, ele mostra uma incorporação de várias fases da academia, né? Que vem desde da Torre de Marfim, passa pelo ensino politécnico e incorpora a pesquisa, e vem o ensino e a pesquisa, e agora a criação intensiva do conhecimento, sempre focada na inovação. Esse que é a linha mestra da Universidade Empreendedora. A universidade, ela não é responsável pela inovação, né? A inovação acontece no mercado, ela precisa ser reconhecida como sucesso, ou como sucesso financeiro, ou como o sucesso social por meio da diminuição da pobreza e da criação de riqueza para a sociedade, né? Então, a inovação, ela tem o seu cunho mercadológico para que ela seja caracterizada. Entretanto, a universidade, ela é líder, ela tem um papel muito importante nessa produção de conhecimento, tá? Ela também auxilia as próprias áreas de P&D das grandes empresas e, logicamente, das empresas nascentes, principalmente as chamadas spin-offs acadêmicas, que é um indicador de universidade empreendedora. São as empresas oriundas de ideias acadêmicas. Podem surgir no trabalho de uma disciplina, num trabalho de conclusão de curso, numa dissertação de mestrado, ou mesmo de um grupo de amigos, né, numa tese de doutorado, ou mesmo de um grupo de amigos que tem um determinado sonho e vai buscar na infraestrutura laboratorial da universidade, seja ela numa área de nutrição, né, buscando um alimento, seja ela na área da saúde, buscando um aplicativo para controle, para gestão. Enfim, inúmeras possibilidades podem acontecer para que a Universidade Empreendedora possa ser reconhecida como tal. Bom, nesse contexto da Universidade Empreendedora, então, essa interação da hélice tríplice, essa interação universidade, empresa, governo, ela se torna muito importante. O governo regulamentando todo o processo, né, da produção do conhecimento e, principalmente, liberando fundos, suportes para que possa haver essa pesquisa. A universidade, com as suas cabeças, os seus cientistas, os seus pesquisadores, os seus alunos ávidos por conhecimento e por entrarem no mercado para que tenham um sucesso nas suas vidas pessoais, eles produzem conhecimento de alta qualidade. E a empresa, seja ela uma pequena empresa que não tem condição de montar uma área de P&D, ela vai buscar na parceria acadêmica esse P&D e dar a esses pesquisadores provavelmente uma parcela, e aí depende dos inúmeros acordos que existem, dos contratos que possam vir a existir, a possibilidade de utilização desses laboratórios, né? Existe também existe também na grande empresa, a busca constante
por esse conhecimento de alta qualidade. Então, ela também, muitas vezes, dá suporte aos laboratórios acadêmicos para poder, de uma forma, estabelecer uma parceria que vá ocasionar em divisas, né? em lucratividade para ela. Bom, falando um pouco como é que essa história de universidade empreendedora, né, ela veio. Nos anos 80, o professor Henry escreveu, então, o primeiro artigo sobre universidade empreendedora, quando ele falava sobre cientistas empreendedores e universidades empreendedoras na ciência acadêmica americana. Tá? Ele fez um diagnóstico e publicou naquela revista Minerva em 1983. Foi a primeira vez que o termo universidade empreendedora apareceu no referencial teórico desse tema. Depois, em 86, ele e o parceiro dele, Lutz Leidersdorf, que é da Universidade de Amsterdã, e que juntos criaram o conceito da hélice tríplice, apresentou nos anais da primeira conferência internacional da Triple Helix, que aconteceu em Amsterdã, um artigo que falava de Triple Helix University Industry Government Relations, um laboratório para o conhecimento baseado na economia. Tá? Então, foi a primeira vez que ele mostrava o papel da universidade relacionado ao desenvolvimento econômico. Uma série de estudos, então, a partir daí, vieram acontecer ao redor do mundo. Eles tiveram essa origem nos Estados Unidos, logo em seguida, um outro professor, já nessa dinâmica da Universidade Empreendedora, em 98, que ele é um pesquisador, Richard Robert Clark, em 98 ele lançou o livro Criando Universidades Empreendedoras, Caminhos de Transformação para a Universidade. Ele é um professor emérito da Universidade da Califórnia e é uma pessoa que hoje também é bastante reconhecida na área como sendo um dos grandes pesquisadores de Universidade Empreendedora. A seguir, em 99, dois professores da Universidade do Arizona, a Sheila Slaughter e o Larry Leslie, lançaram um outro livro chamado Capitalismo Acadêmico, Políticos, Políticas e Universidade Empreendedora, onde ele falava sobre a comercialização desse conhecimento. Aí, em 2000, o professor Henry, junto com alunos de doutorado, e eu participei desse artigo, eu era, nessa época, aluna deles de doutorado, mas também com pesquisadores já renomados do Reino Unido, que é o Andrew Webster e a Christiane Gerard, que também era aluna de doutorado da Universidade da Alemanha, publicou um dos artigos mais lidos no mundo sobre a Universidade Empreendedora, que ele chama The Future of the University and the University of the Future, The Evolution of the Ivory Tower to the Entrepreneurial Paradigm. Então, na revista Research Policy. Ali o professor Henry orientou esses coautores a que buscassem as características principais da universidade empreendedora e da transferência de conhecimento dessa universidade para o mercado. E aí, em 2001, logo depois, a OCDE já lançou uma coletânea de 8 artigos sobre universidade empreendedora, intitulado Higher Education Management, quer dizer, a gestão da educação superior. E, inclusive, um dos autores que escreve um capítulo é o Clark, e também o outro que supervisiona e que aprova a editoração é a Slaughter, da Universidade lá do Arizona. Então, foi dando assim, sequência a esse núcleo de pesquisadores que iniciaram esse conceito e esse referencial teórico no mundo. Em 2005, o professor Henry lançou novamente no International Journal of Technology and Globalization um outro artigo chamado A Evolução da Universidade Empreendedora. E aí, em 2006,
aí já vem a Europa, quer dizer, depois da OCDE, que já começou a fazer um movimento europeu, o professor David Kirby, da Universidade de Manchester, no Reino Unido, junto com dois pesquisadores também da Universidade de Barcelona, fizeram uma revisão de literatura sobre o que já existia. O Kirby já vinha desde 2004 escrevendo sobre universidade empreendedora. Em 2006 ele lançou essa revisão de literatura, que logicamente hoje a gente já pode ter bastante mais elementos do que aquela de 2006, né? Aí, em 2012, a OCDE, novamente, com o objetivo de instruir as universidades europeias que procuravam ideias e formas para se inspirarem na gestão desse modelo de universidade, ela lançou um guia. Um framework para você construir um framework para você ter uma universidade empreendedora. E ela avaliava em esse framework, ela propunha 7 áreas que deveriam ser observadas na universidade empreendedora: liderança e governança, capacidade organizacional, e incentivos, principalmente os suportes governamentais, o desenvolvimento do empreendedorismo, os caminhos que os empreendedores devem seguir, quer dizer, mostrar para ele como identificar as oportunidades de negócio, as universidades e os negócios, quer dizer, a interação universidade-empresa, a universidade empreendedora como uma instituição de internacionalização, onde que ela vai buscar esse conhecimento múltiplo de outras culturas. E, por último, o que a gente vem tratando hoje aqui nesse evento, que é a medição do impacto da universidade empreendedora. E aí a gente não podia deixar de falar que, em 2014, também 2 professores da Universidade de North Carolina, o Louis Tornag e a Elaine Ridaut, que depois, quando a professora Marisa for falar, foi uma pesquisa a partir dessa proposta desses 2 pesquisadores lá de North Carolina, nós desenvolvemos uma parte, a segunda fase da pesquisa do Brasil. O que esses 2 pesquisadores fizeram? Eles analisaram num livro e apresentaram os resultados, um livro chamado Innovation U2, Reinventing University Roles in a Knowledge Economy. Eles pegaram as 12 universidades americanas que tinham recebido mais dinheiro, mais suporte da National Science Foundation, 2 anos antes de elaborar essa pesquisa, e eles entrevistaram tanto professores, alunos e técnicos dessas universidades, para identificar quais eram o que eles chamaram de dimensões que realmente mostravam a característica daquela universidade empreendedora. Tá? Eles, então, distribuíram, assim como a OCDE tinha proposto 7 dimensões para você analisar a universidade empreendedora, o Tornag e a Ridaut, eles propuseram 5 dimensões. A primeira delas, a cultura da universidade. A segunda, a liderança. A terceira, o empreendedorismo. A quarta, a parceria da indústria, da universidade com a indústria e a sociedade, inclusive, no nosso caso do Brasil, as ONGs e as OCIPs. E, por último, a transferência de tecnologia. Bom, o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: a característica mais importante da universidade empreendedora, tirada dessas entrevistas das 12 universidades americanas que mais receberam dinheiro da National Science Foundation, é a liderança. E chegaram à conclusão seguinte: se o líder quiser que ela seja uma universidade empreendedora, ele irá instituir uma política interna, uma política institucional capaz de não só mudar a cultura empreendedora, a cultura do empreendedorismo, né, a cultura organizacional, como ele também vai valorizar essa ascensão à carreira dos pesquisadores
em função dos trabalhos que ele faz diretamente ligado à sociedade. E é isso que o Brasil vem fazendo através das leis brasileiras de inovação, né? As leis começaram a acontecer nos anos de 2000, mas já havia sido criado um arcabouço legal nos anos 90 que deu suporte à lei de propriedade intelectual, os incentivos fiscais, principalmente para a área de informática. Então, elas já vinham até um pouco copiando o modelo americano já do Bayh-Dole Act, do SBIR, né, que eram programas de pequenas empresas. O Brasil já vinha criando um arcabouço legal que regulamentava essa transferência de tecnologia e abria frente, abria caminho para o estabelecimento de universidade empreendedora. E recentemente que eu falo, já com o Marco Legal 2016, regulamentado 2018, a gente já teve uma regulamentação que permite ao professor e ao técnico não só ele ser dono, independente se é uma universidade pública ou privada, de uma spin-off, né? Fruto de uma ideia acadêmica, e compartilhar esses frutos, não só os frutos financeiros, mas também todos os frutos referentes à formação, com os alunos e técnicos que estão envolvidos no projeto. Bom, então, essa literatura nos mostra esse caminho, né, que a Universidade Empreendedora vem traçando, né? Já em 2015, já nesse movimento do G1, que o professor Henry falou, né, a partir daquele encontro lá na Holanda, em Leiden, ele também já começou a escrever um capítulo de um livro sobre os tecnopolos, como é que eles podem ser criados, que aqui são os chamados no Brasil polos tecnológicos, ao redor dessa universidade empreendedora. E aí, em 2016, ele publicou na Higher Education as métricas já visando, já dentro dessa ideia do G1, ele já publicou o primeiro artigo sobre métricas de universidade empreendedora. Então, a partir desse resumo que eu fiz da literatura, que, logicamente, muitos outros autores já foram incorporados a essa referência teórica, mas mostra que a Universidade Empreendedora ela se tornou um fenômeno global, né? O seu desenvolvimento ele não tem uma receita de bolo, né? Ele pode ser originado a partir de diferentes pontos de partida e modos de expressão que são refletidos principalmente na liderança, como diz Tornag Redaut, e na cultura acadêmica que pode ser modificada em função principalmente dessa liderança estabelecida. Então, essa oportunidade de utilização comercial da pesquisa científica, que hoje está disponível para também os cientistas brasileiros, ele vem mostrando a importância das universidades estabelecerem as suas políticas institucionais de apropriação, não só de produção, apropriação e comercialização do conhecimento produzido, principalmente através dos spin-offs acadêmicos, tá? Então, a gente ainda tem várias lacunas, as próprias agências CNPq, CAPES, têm bastante dúvidas ainda, as áreas jurídicas dessas instituições vêm lutando muito para que esses contratos possam refletir a legislação brasileira, mas já existe esse movimento para que isso se torne uma realidade em todas as universidades brasileiras, ou pelo menos na maior parte delas. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, professora Marisa. Posso continuar? Pode, mais uns 10 minutos, pode ser? Pode. Bom, então, continuando, falando um pouco mais do que esse movimento da Universidade Empreendedora,
em 2004, o professor Henry ele já falava dos TTOs, né, que aqui no Brasil, pela legislação brasileira, são os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica. Em outras partes do mundo são chamados Technology Transfer Offices, TTOs, né? E ele dizia o seguinte, olha, o TTO, ou os NITs, vou falar NIT porque é a nossa terminologia brasileira, eles fazem parte da infraestrutura organizacional, talvez de grande importância para a organização desses trabalhos dentro da academia. Então, o que ele lançou uma proposta de que se observasse as fases que os NITs se encontravam dentro das universidades. A primeira fase ele chamou de emergente. A instituição acadêmica determina uma visão estratégica para a sua direção. No caso brasileiro, a nossa visão estratégica ela é definida pela lei, né? Ela é obrigatória, principalmente nas universidades públicas que recebem fomento. Então, a visão estratégica ela é uma visão regulamentada na nossa legislação. Então, ela determina a visão estratégica para uma direção e ganha autonomia, como a gente tem visto, os nossos NITs ganharem autonomia para estabelecer as prioridades através de negociações com provedores de recursos e também com os que vão absorver todo aquele conhecimento da universidade. Então, quando ele está ainda nessa fase inicial, que ele está elaborando o planejamento estratégico da universidade e provavelmente a sua política institucional. Ele chama de um NIT na sua fase intermediária, quando a instituição acadêmica já desempenha um papel ativo na comercialização, né? A gente pode ver isso na Unicamp, a gente pode ver isso na USP, a gente pode ver isso na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós já temos hoje universidades brasileiras que já podem ser consideradas intermediárias e algumas até maduras, né? A UFMG, a Unicamp já são consideradas maduras em função dos indicadores que elas já têm, né? Já demonstram essa característica de universidade empreendedora. Então, a instituição acadêmica desempenha um papel ativo na comercialização da propriedade intelectual, que surge das atividades de suas faculdades, institutos de pesquisa, equipes de alunos, professores e técnicos. E a terceira fase que ele chama é a fase madura, quando a instituição acadêmica já tem um papel proativo no melhoramento da eficácia do seu meio ambiente regional de inovação. Ele já está preocupado em identificar a demanda regional, ele já está identificado em linkar os research groups, aquilo que também o professor Henry falou, o quase firms research groups, os grupos de pesquisa quase firmas, e linkar esses grupos com as demandas regionais e fazer essa transferência do conhecimento por meio da comercialização do conhecimento. Muitas vezes, essa colaboração entre os atores e a empresa ainda não ela já numa fase madura, ela já é totalmente regulamentada pela política institucional, o que já não ocorre numa fase emergente e uma fase intermediária do NIT, que na intermediária ele está em fase já da elaboração através da estratégia que já foi identificada lá na sua fase emergente, tá? Bom, e aí eu vou falar um pouco de como, depois para deixar para a professora Marisa entrar mais nesse escopo, né, do que a gente vem trabalhando de universidade empreendedora no Brasil, né? Nós começamos isso em torno de também 2015, a partir motivados, né, por essa reunião lá da Holanda, e a professora Maísa começou um estudo de 119 universidades brasileiras que apresentavam o IGC, né, o Índice Geral de Cursos, proposto pelo MEC, pelo Ministério da Educação, de 3, 4 e 5.
e que responderam ao formulário para informações sobre política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas no Brasil, que é o chamado Formict. Quem é do NIT sabe, né? O Formict ele é mandatório, você tem que preencher anualmente, apesar dele não contemplar todos os indicadores de universidade empreendedora, já que hoje já são usados em muitas universidades do mundo. Então, o que foi esse trabalho? Essas 119 foram observadas e identificados se aqueles indicadores propostos na literatura, eles eram verificados e percebidos pelos gestores dos NITs, né? Então, o que muito se vê, e ela vai comentar isso, que o gestor dos NITs, muitas vezes, ele sabe exatamente da demanda, ele sabe exatamente da necessidade daquele indicador, mas a universidade ainda não produz aquela informação e ele não tem como fornecer aquele dado para que possa efetivamente ser caracterizado como um indicador de universidade empreendedora. Em 2017, dentro já de um programa Pró-Ciência esse estudo foi ampliado, porque dessas 119, só 41, se não me engano, responderam. Então, nós ampliamos essa pesquisa e conseguimos que 68, o universo nosso era 68 universidades brasileiras que tinham o IGC 4 e 5, Índice Geral de Cursos 4 e 5, no Brasil inteiro. E aí conseguimos o universo da amostra. Os NITs das 68 universidades nos responderam. Levamos um ano para obter todas essas entrevistas, mas conseguimos. E aí sim conseguimos avaliar não só o estágio de maturidade desses NITs, mas também aqueles que tinham aqueles indicadores de universidade empreendedora estabelecidos de uma forma transparente, formalizados, vamos dizer assim, onde seria fácil para qualquer membro da comunidade acadêmica identificar. E aí tinha número de projetos de extensão, número de empresas que participam dos projetos de pesquisa e também dos projetos extensionistas, números de spin-offs acadêmicos. Marisa vai falar bastante sobre esses indicadores, eu só estou dando assim, a pincelada e o gancho para que ela possa entrar com esses dados. Tá? E os dados foram bastante interessantes e já está sendo elaborado um livro, nós não fomos só nós duas, participamos com todos os nossos bolsistas, técnicos, administrativos, bolsistas de nível superior, bolsistas de nível de graduação e outros professores, e hoje já temos um resultado bastante interessante sobre esses indicadores de universidade empreendedora. E vemos também que outras organizações já estão se preocupando com isso. Agora mesmo estamos participando do Coleta CAPES na plataforma Sucupira e verificando como a CAPES já vem lidando com esses indicadores de inovação que são bastante relacionados, afeitos, né, à universidade empreendedora. Então, com isso, eu encerro esse meu relato. Não sei se vai haver tempo para pergunta, né, Marisa? Ou se eu acho que eu poderia falar de uma. Acho que eu poderia entrar direto e a gente responde as perguntas no final. O que você acha? Tá ótimo. Então, muito obrigado pela participação. Bem, eu vou dar continuidade a esse painel. Eu vou apresentar, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu vou apresentar aqui. Já comecei do meio. Eu vou apresentar aqui a pesquisa que nós realizamos aqui no Brasil, né? Então, nessa pesquisa, nós tivemos o apoio de vários pesquisadores, né, que participaram desse projeto que foi financiado pela FAPERJ, que foi o professor Ari Plonsky, da Universidade de São Paulo, o Justin Axelberg, que era bolsista e mestrando da Universidade de São Paulo, a professora Adelaide Baeta, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Branca Terra, né, professora titular da UERJ, que também esteve aqui
falando anteriormente, o professor Bruno Simões, que é professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a orientação do professor Henry Descovitz, que participou desde a realização do workshop, ainda no final de 2016, lá na Unirio. Ele veio aqui para a gente discutir, antes da primeira pesquisa que a gente fez com os NITs, ele discutiu com a gente todos esses indicadores e acompanhou a evolução de toda a nossa pesquisa, né? Então, eu queria ressaltar algo que eu já falei logo no início do workshop, mas para quem começou a assistir agora, que essa nossa pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, com apoio de recursos no Programa de Apoio às Instituições Estaduais de Pesquisa, aqui do Estado, né? No edital que ocorreu em 2015. Qual era o nosso objetivo naquela época, né? A gente queria fazer uma pesquisa que chegasse, no final, com uma lista de indicadores. O nosso objetivo nunca foi criar um ranking para dizer que a Universidade A é melhor do que a Universidade B, que C é pior do que a B, etc. O nosso objetivo foi sempre criar uma lista de indicadores a partir dos quais as universidades se sentissem confortáveis para verificar quais que elas poderiam começar a usar de um primeiro momento, no segundo momento, ou os que elas achassem que era prioritário, ou outros, pode ser que existam outros além dos que nós estejamos falando. Então, era esse o nosso objetivo, né? A gente levou em consideração, para fazer essa pesquisa, a realidade das universidades brasileiras. Quer dizer, nós temos uma missão que é estabelecida pela Constituição Federal de ensino, pesquisa e extensão. E a nossa visão de universidade e de empreendedorismo, ela abrange essas três dimensões, né? Se a gente fala na teoria do empreendedorismo, a gente tem toda uma discussão sobre o empreendedorismo por oportunidade, que é o empreendedorismo de alta tecnologia, onde as pessoas podem fazer as melhores escolhas dos melhores setores para quais elas vão investir. E a gente tem também o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, que são as pessoas que são sem alternativa, por falta de emprego, elas passam a trabalhar por conta própria. O que a gente chama de atividade empreendedora é toda e qualquer atividade econômica que a pessoa faça por conta própria, sem nenhum chefe, sem nenhum patrão. Então, a gente tenta, dentro dessa nossa pesquisa, criar indicadores que abranjam essas duas dimensões, as atividades da universidade que estejam relacionadas a essas duas dimensões, né? A gente usou como referencial teórico para essa pesquisa, vou só citar aqui, não vou detalhar, o modelo da hélice tríplice, que a Branca já falou bastante anteriormente, né, sobre a interação universidade, empresa e governo, e também a evolução da universidade empreendedora, como o professor Henry Descovitz entende o caminho que a universidade empreendedora vai passando, né, na incorporação permanente de novos processos, de novas atividades que garantam essa atividade internamente, que seria uma fase emergente, uma fase intermediária e uma fase madura. Como é que a gente também fez uma pesquisa exaustiva para tentar entender como é que os rankings atuais, como é que o sistema de avaliação atual, ele caracteriza a questão como é que esse levantamento é feito no Brasil, como as nossas universidades são avaliadas, né? Então, a gente faz nesse quadro uma comparação. Eu estou apresentando mais com relação aos cursos de graduação, mesmo porque a CAPES está em processo de mudança e a gente tem amanhã um debate no final da tarde sobre essa discussão específica da pós-graduação. Então, no caso dos cursos de graduação, a gente tem alguns sistemas de avaliação que são obrigatórios, que são feitos pelo MEC, que é o índice geral dos cursos, né? E o índice também das universidades. Existe também o ranking da Folha de São Paulo, que avalia também as universidades, tem o Guia da Abril para os estudantes, sobre os cursos da universidade,
tem o índice de universidade empreendedora, que começou a ser feito no âmbito desse projeto, né, sob a direção do professor Ari Plonsky e junto com a Brasil Júnior, quer dizer, uma organização das empresas juniores, dos estudantes das nossas universidades, e tem também um guia das universidades brasileiras, empreendedoras brasileiras, que é feito pela uma ONG da Endeavor. O que a gente observa que a maioria dessas avaliações, principalmente as avaliações oficiais, que é aquelas que para quais os dirigentes das universidades elas dão mais atenção, elas usam principalmente a dimensão de ensino e de pesquisa. A avaliação das universidades nos cursos de graduação, ela segue 10 aspectos, né, 10 dimensões, e somente numa delas é levantada, e muito pouco, a questão da responsabilidade social da universidade. O outro aspecto que a gente observa também é que indicadores que aparecem em rankings internacionais, como patentes, número de patentes, no caso brasileiro, na avaliação da graduação, isso é um detalhe quando se avalia o professor, quantas patentes esse professor já registrou. Ou seja, o que a gente vê é que a gente está sendo avaliado, as nossas universidades estão sendo avaliadas pelas atividades de ensino e de pesquisa. Nada daquilo que é feito, que a gente chama da tradicional extensão universitária ou de outras atividades de cunho empreendedor mais ligado a negócios, elas são incluídas nessas avaliações. Então, qual foi a metodologia da nossa pesquisa? Nós fizemos 2 surveys, né, em 2 anos diferentes, usando voltados, né, como o universo da nossa pesquisa, as universidades que responderam ao Formict, né? Quer dizer, o Formict é um levantamento, como a Branca falou, que é voltado para avaliar como que a lei de inovação, que foi criada em 2004, está sendo implantada dentro das universidades. Nós pensamos muito para quem que a gente ia dirigir esse questionário. Para a reitoria, para o pró-reitor de pesquisa, para quem é. No final, a gente achou que era melhor a gente dirigir isso para o NIT. Por quê? É o NIT que responde ao Formict, né? Quer dizer, parte dos dados eles já tinham. A gente acrescentou alguns dados e a gente sabia que não estão na área de domínio da atuação do NIT, prevista na legislação, contando com a ajuda deles para nos darem esse tipo de informação. Então, o primeiro survey ele foi voltado para 119 universidades. O número de instituições que haviam respondido ao Formict nesse ano era superior, mas a gente optou somente por aquelas instituições que estavam no IMEC como universidades, tá? Para ter um grupo homogêneo de análise. E nós, dessas 119, a gente tinha uma amostra mínima que 36 deveriam responder, 41 responderam, e o que a gente procurou nessa amostra foi, independente da nota da universidade, a gente queria uma distribuição nacional. A gente queria ouvir NITs do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, para a gente ter uma ideia a nível nacional como é que estavam as universidades com relação às atividades empreendedoras. Na segunda fase, a gente fez um outro survey que foi bem mais dirigido, sobre o que a Branca também falou, em que a gente selecionou algumas questões para validar esses indicadores. E nessa segunda fase, a gente usou dessa mesma lista de 119 universidades, a gente entrevistou apenas as universidades com as notas mais altas no MEC, as notas 5 e 4 no MEC. A gente tentou focar num grupo menor de universidade que a gente tinha observado no primeiro survey, que existia uma disparidade muito grande de nível de atuação. Então, a gente observou que as universidades com as notas mais altas, elas eram mais similares. Então, para validar, a gente achou que na segunda fase, a gente deveria dirigir essas perguntas somente para essas instituições. E, na metodologia, a gente tinha feito um questionário enorme, eram 51 questões, várias questões, como eu já disse antes, elas não estavam incluídas no Formict, em que houve uma dificuldade interna muito grande das instituições em conseguirem essas respostas, já que tinham questões relacionadas ao ensino de empreendedorismo, a quantidade de recursos obtida, a quem fazia parte dos conselhos universitários, etc.
Então, na discussão com o Bruno Simões, que é estatístico, o professor Bruno Simões, que é estatístico, que nos ajudou aqui, ele achou que, se a gente utilizasse essa análise múltipla correspondência, era melhor para a gente fazer essa análise, já que a gente tinha poucos números, poucos dados quantitativos. O que a gente fez, então? A gente transformou essas respostas em sim e não e analisou o relacionamento entre elas, né? Então, a gente usou o software R para poder fazer essa análise. E o resultado, né, eu vou mostrar aqui primeiro, só na nossa amostra, a distribuição das universidades, né, no primeiro survey, que elas eram 119, a gente deveria ter uma resposta mínima de 36, tinha um número mínimo por cada região do país, e a gente teve essa distribuição. No segundo, essa distribuição, né? No norte, 13, no nordeste eram 29, no centro-oeste, 10, sudeste, 32 e no sul, 35. Essa era a distribuição das 119 universidades. Na segunda fase, eram 68 universidades, apenas aquelas com nota 4 e 5. Então, a gente tinha uma universidade no norte, 13 no nordeste, 6 no centro-oeste, 25 no sudeste e 23 no sul. Eu acho que quando a gente fala em desigualdade no Brasil, e a gente pode falar de desigualdade nos mais variados níveis, a gente pode até falar na desigualdade em termos de conhecimento, né? A distribuição das nossas universidades, quando a gente olha pela qualidade, pela nota que o próprio MEC atribui, ela mostra uma grande disparidade regional. Bem, não são nossos resultados, né? A gente escolheu uma variável, que era o estágio da implementação da política de propriedade intelectual. Isso era uma pergunta que a gente fazia para os NITs, né? Em que a gente perguntava qual o estágio de desenvolvimento da sua propriedade, da sua política de propriedade intelectual. E nós utilizamos a classificação que o professor Henry fala sobre a evolução da universidade empreendedora como emergente, intermediário e madura, né? No emergente, a maioria delas eram universidades que diziam que o NIT ele estava ainda na fase de implementação. Na fase intermediária, o que a gente observou, o Escritório de Transferência de Tecnologia, ou NIT, ele já estava estabelecido e a instituição estava começando a criar uma política de comercialização da propriedade intelectual. No estágio maduro, né, a universidade expandiu sua missão, ela comercializava os resultados da propriedade intelectual, mas ela tinha um papel muito mais ativo no desenvolvimento regional. Então, com base nisso, a gente foi tentar entender, com base nessa parte teórica, a gente foi tentar entender o que tinha acontecido com os dados que a gente tinha recebido, né? Da primeira fase, o que a gente observou é o seguinte: a gente tem aqui, né, a grande maioria das universidades, elas estavam numa fase emergente, né? A gente vê que a aproximação aqui no eixo, né, X aqui, da grande quantidade de respostas delas, alguma mais externas e alguma até outlier aqui fora, né? A gente tem aqui as universidades que estavam no estágio intermediário e aqui no azul as universidades que estavam no estágio maduro. Eles eram em tamanho decrescente, o número de universidades. E a gente começou a observar quais eram as variáveis mais presentes no estágio emergente, no estágio intermediário e no estágio maduro, para a gente poder, então, a partir daí, selecionar quais indicadores que a gente ia sugerir, porque a gente também não queria fazer uma sugestão de indicadores só baseado no nosso desejo de conhecimento, mas algo que representasse também a realidade das nossas universidades, dados que elas já estivessem acostumadas a coletar e outras que elas pudessem incluir. Então, a gente observou uma disparidade muito grande aqui na primeira fase. A gente fez a segunda fase do projeto, que era só com as universidades com nota 4 e 5. E aí a gente observa uma situação de proximidade, de similaridade muito maior, né? A gente tem, no grupo rosa, as universidades que estão aqui com emergente, né? A gente tinha a resposta sim e não,
né? Então, a gente tinha um grande número de respostas, sim, de alguns indicadores aqui nessa fase, na verde, né? A intermediária e aqui na azul as maduras, né? Com base nesse estudo, a gente chegou numa relação de indicadores, né? A gente tem algumas variáveis qualitativas e alguns indicadores que poderiam ser numéricos, né? O primeiro deles, eu vou falar um pouquinho rápido sobre cada um deles. O primeiro seria desses qualitativos, né? Se a universidade tem uma política clara de empreendedorismo e de inovação, né? Baseada nesse nível, emergente, intermediário e maduro. A gente pode ressaltar agora que, depois que a gente fez essa pesquisa, inclusive, hoje em dia já existe uma obrigatoriedade por parte do Marco Legal de Ciência e Tecnologia que todas as universidades públicas federais elas tenham uma política de inovação estabelecida, em que, inclusive, com itens que devem ser contemplados. Um outro aspecto que a gente acha que é uma variável importante, que a universidade ela tem uma política clara e procedimentos para recompensar as atividades empreendedoras, seja para os estudantes, pesquisadores e pelos professores. Ou seja, se você tiver uma atividade empreendedora e que você chegue num resultado que possa ser comercializado, como isso é dividido internamente na universidade, quanto é do professor, quanto é do departamento, quantos estudantes recebem, etc. É necessário que isso também esteja explicitado numa regulamentação interna baseada em legislação federal que fala com relação a como é que você faz essa divisão de propriedade intelectual. Outro aspecto interessante para a gente pensar de como é que a universidade vai mudando é se ela tem representantes do setor empresarial nos conselhos externos da universidade, né? Seja o conselho universitário, etc. A gente tem, no Brasil, em geral, uma participação grande de ONGs nesses conselhos, mas ainda pequena participação de entidades empresariais. A gente gostaria também de sugerir, como esses indicadores, alguns intermediários, né, que são estruturas que existem dentro da universidade que auxiliam no processo de empreendedorismo e inovação. Se a universidade, por exemplo, ela tem um parque tecnológico, se ela tem uma incubadora de base tecnológica, pensando no empreendedorismo de subsistência, num empreendedorismo de baixo nível tecnológico, se a universidade tem uma incubadora de cooperativas ou uma incubadora social, voltada para a criação de empreendimentos para grupos marginalizados da sociedade, né? Outra coisa, se a universidade também ela participa de algum programa de aceleradora, se ela tem uma aceleradora ou se ela participa de algum programa de aceleração de empresas. Numa outra dimensão, que é do ensino de empreendedorismo, né? Quantas disciplinas de empreendedorismo existem para os alunos da graduação? Quantos cursos de disciplina de empreendedorismo existem para os alunos de mestrado e doutorado, né? Se existem atividades empreendedoras para os estudantes, como empresas juniores, clubes de empreendedorismo, etc., né? O que a gente observou nas respostas é que o número expressivo de universidades possuem atividades de ensino de empreendedorismo para os alunos da graduação, mas pouca para os alunos de mestrado e doutorado, o que dificulta para que, quando você tem pesquisas com densidade tecnológica maior, produtos ou processos com densidade tecnológica maior, o que dificulta a comercialização, porque o próprio estudante ele não tem uma formação para entender como é que é a passagem de uma ideia ao mercado. Isso é uma orientação importante que os alunos devem ter. O professor René Descovitz até citou, numa das questões, que tipo de indicador a gente poderia ter, né? Ele falou que era justamente a questão do número de interações. No caso aqui, a gente essa pergunta no Formict, ela aparece como uma pergunta única, né? Mas o ideal seria que a gente pudesse medir em separado, né? O número de parcerias, de acordos de parceria que a universidade tem com empresas, o número de acordos de parceria que ela tem com entidades governamentais, o número de acordos e parcerias que ela tem com a sociedade civil, né?
é interessante que isso tivesse separado para a gente poder medir qual peso que cada setor tem maior peso que cada um, o peso que os acordos que a universidade tem, com que tipo de grupo social isso é feito, né? Também nos interessa medir, dada a realidade das universidades brasileiras, qual a quantidade de programas de extensão que a universidade desenvolveu. Por que isso é importante? A gente sabe que esses programas eles acontecem, eles têm são um número alto, eles representam uma forma de interação da universidade com setores excluídos, seja pelas atividades educacionais, atividades culturais, atividades esportivas, e sem outro número de projetos. Então, é importante que isso também esteja contemplado na universidade empreendedora brasileira. Talvez isso não esteja contemplado numa universidade empreendedora num país bem mais desenvolvido, mas no nosso contexto isso é importante. Agora, essa última dimensão é justamente sobre a participação da universidade no desenvolvimento local e regional, que mais acontece com maior número nas universidades que a gente verifica que estão naquele estágio maduro, né? Então, essas universidades, em geral, elas sabem nos responder. Quantas empresas elas criaram com participação de alunos e professor, o número de empresas incubadas na cooperativa, o número de empresas incubadas nas incubadoras de negócios, o número de programas de extensão, não, extensão não, está errado, tá? Desculpa, gente, falha minha. A receita que ela teve em propriedade intelectual, no licenciamento, serviço de consultoria, etc., em empresas com a sociedade civil e o governo, o portfólio de patentes da universidade, né, seja nacional ou internacional, o número das declarações de invenção que foram realizadas e o número dos pedidos de patente, né? E mais para aquelas universidades que têm ainda uma ação ainda mais no nível regional, né? As estratégias da universidade de participação nas políticas de desenvolvimento local, se ela participa em algum cluster regional e se ela tem algum desses clusters que foram criados, se eles foram criados a partir da iniciativa da universidade. Bem, para concluir, eu queria falar alguns pequenos aspectos, né? O que a gente observa é que no Brasil a gente teve, em 2003, a gente tem todo um sistema de avaliação da graduação que foi refeito, foi recriado, foram estabelecidos novos parâmetros, que é mais ou menos muito semelhante ao que a gente usa hoje em dia, e em 2004 foi feita a Lei de Inovação. O que a gente observa é que aquilo que o sistema de avaliação foi pensado em 2003, logo depois você tinha uma lei de inovação que trabalhava na direção diferente. Ou seja, o que acontece aqui no Brasil, que mesmo em termos da legislação federal, que vem para as universidades públicas, particulares, etc., existe uma dicotomia em que o órgão de ensino avalia ensino e pesquisa e os órgãos de tecnologia, o Ministério da Tecnologia quer avaliar atividade de inovação. Ou seja, fica muito difícil dessa forma você avaliar a atividade empreendedora. Então, o que a gente tem, uma das frentes que a gente tem que trabalhar é porque a gente tenha um processo de avaliação único, que junte as 3 dimensões pelas quais nós trabalhamos na universidade, né? O ensino e a pesquisa e a contribuição para a sociedade. A existência de 2 sistemas separados, isso é bastante prejudicial para o desenvolvimento das universidades, né? Os rankings, como eu já tinha falado também, os rankings existentes, eles também trabalham dentro dessa dicotomia, avaliam só ensino e pesquisa, com exceção do ranking que foi feito pela Brasil Júnior, né? Quer dizer, toda essa mudança, ela não reflete essa mudança que a gente tem no plano das leis, e ela nem reflete a nossa realidade. Porque, se a gente for olhar, as universidades vêm, desde 1986, elas vêm num processo de mudança cultural interna e dos seus procedimentos. Quer dizer, se a gente for ver hoje em dia, pelos dados da Amprotec, o último levantamento que eles têm de 2016, que eu encontrei, nós temos no Brasil 369 incubadoras de negócios, nós temos 38 parques, nós temos 2.310 empresas incubadas e 2.815
empresas graduadas nessas incubadoras. Eu não peguei aqui os dados sobre receita e criação de emprego, mas eles também estão disponíveis, né? E o número de núcleos de inovação tecnológica, eles são obrigados para as universidades federais, né, por lei federal, e são obrigatórios para as universidades estaduais por leis estaduais, e as privadas aderem quando consideram que isso é importante. Nós temos 270 núcleos de inovação tecnológica no Brasil, né? Isso é uma informação mais recente de 2019. Ou seja, o nosso sistema de avaliação não reflete o que nós fazemos, né? E isso é importante que seja dito, porque se está incluído como indicador, a sociedade pode nos cobrar pelos recursos que a universidade tem recebido, né? E também foi observado que depois da criação dos escritórios de transferência de tecnologia, da aprovação da Lei de Inovação e da criação dos NITs, o número de contratos da universidade com empresas e o número de patentes cresceu significativamente, tanto em termos de número quanto em de receitas recebidas por esses contratos. Ou seja, o caso brasileiro, ele permite que a gente, dentro dessa diversidade que a gente tem aqui de ações das universidades, né, tanto a ênfase que nós temos grande na extensão, como essa ênfase crescente na área de inovação, além da pesquisa e do ensino, permite que a gente crie, através desse projeto, desse grupo de indicadores, um referencial, também um norte que possa ser utilizado por universidades em outros países. Bem, era isso que eu queria falar. A gente já tem uma série de perguntas. E se vocês puderem mandar mais, a gente está aqui para poder respondê-las. Franca, você quer começar respondendo? Já temos aqui do lado. Tá. Vou começar. Gostaria de saber por que identificamos de modo especial no Rio de Janeiro essa intervenção do mercado, principalmente em universidades particulares. Seria a burocracia ou problema de estrutura da universidade pública? Não, olha só, Edson Fernandes, né? Na realidade, quando nós fomos levantar as universidades que participavam, né, do Formict, que era o nosso objetivo, quer dizer, aquelas que tinham os NITs estabelecidos e que para que você possa receber recurso, tanto faz privada ou pública, você tem que ter a sua resposta ao Formict. Então, na realidade, dessas 68 que eram IGC 4 e 5, só tinham 2 privadas, que era a PUC do Rio de Janeiro e a PUC do Rio Grande do Sul. Então, na realidade, as particulares elas não participam muito, né, desse universo da comercialização da pesquisa. Tá? Então, essa é a resposta. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a UERJ, tem a UFRJ, né, que são a UFRJ principalmente, e a PUC também tem uma atuação muito expressiva na interação universidade-empresa. E, logicamente, nos indicadores de universidade empreendedora. Tá? Marisa, acho que a segunda você pode responder, que ela fala de políticas, né? Ao usar o MCA, o tamanho da universidade, o número total de cursos de graduação foi levado em conta nos indicadores relativos ao número de cursos de empreendedorismo, acordos, etc. Não, a gente não fez, porque a gente, quando fez a resposta, quando a gente foi utilizar o método, né, a gente transformou o número que a universidade dava em uma resposta sim ou não. A gente tinha muita resposta que era não sei, não tenho essa informação, etc. O que não era nem o zero, que eu não tenho nenhum curso, e nem era o número 3, 4, 10, 15 cursos. Então, a gente utilizou no método, se a universidade colocou algum número, virou sim. Se ela tinha alguma resposta, mesmo não sei informar, era sim. Se ela colocou estava aberto, era não. Tá? Então, a partir daí, a gente fez a aplicação do método estatístico. Tá? Por isso, a gente
como a gente não estava levando em consideração o número, porque a gente tinha muito pouco dado numérico, por que a gente tem pouco dado numérico com relação a isso? Não é função do Núcleo de Inovação Tecnológica fazer esse tipo de medição. Tá? Isso é uma pergunta que a gente fez, sabendo que dificilmente eles teriam essa informação, mas que para a gente é um dado importante. Né? Por exemplo, o que eu observei em algumas universidades é que depois que eles receberam essa pergunta, eles foram fazer esse levantamento, né? Sobre esse tipo de pergunta. Eles não tinham, queriam saber essa informação. Né? Quer dizer, a minha observação particular é que esse controle dos dados nas nossas universidades, a gestão dos dados na nossa universidade, ela hoje ela é feita para aquilo que o MEC quer que você responda. Né? Se está no Formix, se está na avaliação, se está no coleta, você tem o dado. Se não está, você não tem. Essa pergunta não estava. Então, o número de respostas era muito pequeno. Foram muito poucas universidades que conseguiram fazer esse tipo de levantamento internamente. Por isso, a gente considerou a resposta sim ou não. A gente não considerou o numérico. A outra eu acho que eu posso responder, né, do André. No Brasil, há particularidades políticas, institucionais, culturais que universidades devem levar em conta para formular suas políticas para se tornar uma universidade perdedora. Sim, claro, a regionalidade é um fator importantíssimo. Uma política que serve para um não serve para outro. Né? Então, a política ela tem que ser, inclusive, discutida entre todo o corpo docente, o discente também os técnicos da universidade. Todo mundo tem que entender o que aquilo significa para o desenvolvimento regional. Né? Então, essa questão da regionalidade é importantíssima na formulação das políticas institucionais, né, de ciência e tecnologia que vão acolher, que vão incluir os indicadores. Né? Nós mesmos, quando nós começamos esse trabalho, a gente começou a trabalhar logo lá em Palo Alto, com vários pesquisadores da Rússia, dos Estados Unidos mesmo. E se você olhar os indicadores desses países, eles não se adequam ao nosso país. Né? Eles são bastante diferenciados. Então, essa regionalidade tem que ser observada. Tá? Aí eu acho que tem uma para você, Marisa. Vou meu óculos aqui. Do professor Marcos Celita Lins. Grandes avanços na concepção de indicadores. Mas não acha que indicadores qualitativos servem para articulação intersetorial em um projeto de desenvolvimento, não para estabelecer a competição? Olha só, eu acho que a gente vai ter que ter indicadores qualitativos, variáveis qualitativas e quantitativas. Né? Eu acho que os qualitativos não são apenas para a articulação intersetorial. Aqui, no nosso caso, a gente está falando de qualitativos para avaliar o grau das políticas que são desenvolvidas dentro da universidade. Se ela tem uma política clara de recompensa, se ela tem uma política se ela tem uma política de proteção intelectual, se ela tem uma política de inovação estabelecida. Até no caso das incubadoras, as incubadoras elas estão previstas a existência de incubadoras, ela faz parte da política nacional de inovação que as universidades precisam estabelecer. Então, se ela já, no caso, as incubadoras de negócio, não as incubadoras sociais ou de cooperativas, quer dizer, nesse caso, eu acho que ela nos ajuda a entender o ambiente institucional, para poder, depois, quando a gente tiver os números coletados, a gente vê se aqueles números eles são baixos ou se são altos, vão depender justamente desse ambiente institucional. Se uma universidade ela tem uma política de recompensa, se ela tem um bom escritório de patenteamento de resultados das pesquisas dos professores, etc., ela pode ter muito mais ganhos de propriedade intelectual. Isso também depende da base de pesquisa existente em cada universidade. Então, eu acho que, no nosso caso, a gente precisa dos dois. A outra, eu acho que eu posso responder. Não, tem uma aqui para você, deixa eu falar da Covid, tem uma aqui para você, que o professor Ricardo Releon
da UFABC no meu WhatsApp. Professora Branca, como estimular o pessoal de humanas a participar de uma universidade empreendedora? Eles formam, muitas vezes, a maioria nos conselhos das universidades e bloqueiam as iniciativas de empreendedorismo, pois não veem motivos. Muito obrigada. Bom, não é só a parte de humanas, não. A própria ciências sociais também, às vezes, apresentam resistências. São resistências ideológicas, muitas vezes, né? E algumas vezes uma resistência devido ao desconhecimento dos resultados daquilo para o trabalho acadêmico, né? Então, é por isso que, quando o Tornag e a Ridaldi fizeram aquela pesquisa nas 12 universidades americanas que mais ganharam dinheiro da National Science Foundation, eles identificaram que a dimensão principal de uma universidade empreendedora é a liderança, e a segunda, a cultura. Com a liderança, você pode estabelecer a mudança da cultura. Então, isso aí que você está perguntando é uma mudança cultural. E eu mesmo, quando eu fiz em 2000, acho que foi 2015, já não me lembro mais quando foi, 2014, 2015, eu fiz uma pesquisa na UERJ, eu entrevistei 204 líderes dos grupos de pesquisa do diretório dos grupos de pesquisa do Brasil, e eu pesquisava os grupos de pesquisa da área. Na época, a UERJ tinha 400 e poucos grupos, e eu tentei entrevistar a maioria, mas não consegui. E consegui de mais ou menos 50%. E quando eu chegava na área de humanas, a pessoa falava, ou mesmo ciências sociais, mas isso aí não tem nada a ver comigo, né? O pessoal, por exemplo, de história, né? E aí eu perguntava, eu lembro uma professora de história falando comigo, mas ela era a maior pesquisadora brasileira de imigração. E aí eu disse, professora, mas você nunca imaginou de fazer o mapa da imigração do Brasil? O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. A gente recebeu grupos, né, de imigrantes de praticamente todos os países do mundo. E isso hoje, a própria Google tem esse interesse e outras instituições e tudo. E ela, puxa, nunca tinha pensado em fazer isso, né? Então, é um produto de alta tecnologia que poderia ser feito por uma área, né, de humanas. Outra coisa que seria... eu me lembro também entrevistando o pessoal da filosofia, mas o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer com... Professora, nunca pensou em fazer um documentário sobre os filósofos, sobre o impacto deles nas próprias ciências que hoje a gente conhece, compartimentalizadas? Puxa, é mesmo, poderia fazer isso. Então, eu acho que tem um desconhecimento grande do seu potencial de inovação tecnológica, tá? Que esse é fundamental, mas também tem o caráter ideológico, aquele que fala, não, isso é a privatização da universidade, né? E aí você pode até explicar, olha, privatização da universidade, pública principalmente, já que as 68, né, que nós entrevistamos, só tem 2 que são privadas, você pode mostrar para ele que não é bem assim, né? A interação universidade-empresa não caracteriza a privatização. A privatização são outros fatores que mostram isso. Então, isso tudo vem na cultura, na mudança da cultura, que não é fácil, ela não é de uma hora para outra, mas ela depende do líder, né? Se o líder levar para um conselho uma proposta de valorização desses indicadores, nós estamos vendo agora na CAPES, né? Todo mundo, nós, coordenadores de programa, olhando coletas, né? O ano passado já tinha transferência e tecnologia. Meu Deus, como que eu vou dizer qual é o meu indicador de transferência de tecnologia? Então, hoje já até mudou esse ano para mudou com outras dimensões, mas também embutida lá o item inovação, né? E aí você diz como que isso vai poder aparecer nos trabalhos de prestação de serviços, nos trabalhos não só os trabalhos extensionistas, que eu chamo não só os trabalhos assistencialistas, né, que existem e sempre existiram, mas principalmente os trabalhos
de transferência de conhecimento, que inclusive com remuneração. Né? Então, eu acho que... Branca, nós já passamos 5 minutos dessa sessão. Então, pronto. Então, encerrou. Desculpa, gente. Desculpa, Branca. Desculpa vocês que estão participando. A gente tem aqui algumas perguntas. Tem até uma relacionada à questão da Covid e a atuação na universidade. Eu vou pedir que... Nelson Souza e Silva que fez. Eu vou pedir que você faça no painel de Covid, que é o último painel de hoje, às 17 horas, porque a gente já ultrapassou o horário desse painel em 5 minutos e já tem logo mais um outro. Então, espero que vocês fiquem aqui com a gente nesse intervalo para dar prosseguimento ao próximo painel. Tá bom? Muito obrigada.